e-mail, né? E tal, se o pessoal quiser fazer contato, fiquem à disposição. Legal. Muito bom, obrigado. Professor, alunos, boa noite. Muito obrigado aí pela presença aí nessa oportunidade. Quero começar aqui agradecendo aí a apresentação do Belchior, fez aí uma explanação sobre a empresa, sobre os produtos que a Tamura trabalha, né? E para a gente começar um pouquinho dessa área de sistemas de energia, incluindo nessa história que o Belchior passou, eu vou colocar simplesmente na tela aonde é basicamente que se começou essas demandas, né, essa palavra sistemas de energia dentro da Tamura, e aí a gente começa a falar de alguns produtos que nós trabalhamos e principalmente algumas aplicações de uma maneira mais abrangente, de uma maneira que vocês consigam entender o produto na aplicação final dele e por que eu tenho que aplicar corretamente ele. No final, nós vamos trabalhar com umas disciplinas, tá? Então, eu vou compartilhar rapidamente a tela com vocês para mostrar exatamente o começo de tudo. Esse aqui é um diagrama unifilar de uma usina que está localizada em São Paulo, que você começa com uma subestação de 138 kV, né? Aqui você tem uma barra simples, e aí você faz um entra e sai na subestação. Então, através disso aqui, nessa usina, há demandas quando começa a entrar transformadores a óleo de alta potência, quando, como o Belchior falou, devido à curva e da parábola, e até chegar em produtos, né, que você começa a distribuir toda essa tensão, e aí você começa a mudar, às vezes, o nível de tensão, que você está saindo de um nível de 13,8 de média tensão para classes de baixa tensão, 220, 127, a fim de alimentar as cargas específicas, um quadro de corrente alternada, ou alimentar um retificador, um circuito de corrente contínua. E em cima de todos esses produtos, nós temos ali os sistemas de proteção, que são justamente importantes para todo o sistema elétrico brasileiro, né? Independente se for Brasil ou uma aplicação internacional, nós temos ali a regra da tabela ANSI das aplicações. Ainda assim, nós temos alguns produtos, né, específicos em usinas, né, em aplicações, em indústrias. Por exemplo, você tem painéis dedicados, né, que você tem aí disjuntores extraíveis, você tem TCs aí de duplo secundário, tem aí aplicações diferenciadas, então você tem aplicações com motores, TCs toroidais, então você começa a ter necessidades de uma usina, de uma indústria. Essa necessidade gera aí a palavra sistemas de energia. O sistema, ele nunca está sozinho. O que é isso? Eu nunca vou conseguir trabalhar com um sisteminha simples. Eu não vou considerar conectar um gerador numa casa de força existente sem eu saber que eu tenho um outro circuito separado. E principalmente quando eu faço uma conexão de uma casa de força existente para um circuito que eu vou conectar, eu vou colocar mais potência na rede, eu também tenho que prestar atenção, por exemplo, a um carinha aqui. Como o curso de vocês é pós-graduação em professor em sistemas de proteção? Em instalações elétricas. Aí Instalações elétricas. Isso, a disciplina é proteção. Ok. O que é importante quando eu conecto, por exemplo, em uma casa de força existente, novos painéis? Eu tenho aqui uma transferência ou um acréscimo de curto-circuito. Então, para equilibrar o curto-circuito de painéis que eu estou colocando e de painéis existentes, para eu não trocar a estrutura de um produto, eu posso colocar aqui limitadores de curto-circuito. Isso eu faço um equilíbrio entre o curto-circuito atual e o novo de uma barra. De repente, um curto-circuito atual é 10 kA e eu estou acrescentando 15 kA. Então, o equilíbrio desse curto-circuito, eu tenho dispositivos que fazem isso. Esse dispositivo é um fusível, basicamente. Então, quando você eleva o nível de curto-circuito, ele abre, evitando ali uma ruptura, né, das plantas existentes com a planta nova que você conecta. E, em cima disso,
você tem toda a linha de painéis, né, de uma casa de força, então painéis de média, baixa tensão. Então, esse daqui, gente, é o início de um sistema elétrico, tá? É o início de uma demanda que vem para a gente, vem para o time do Belchior, para iniciar aqui o que um cliente precisa, quais as necessidades dele, se é um transformador que vai ter feito um retrofit, se é uma ampliação de potência, tá? Então, basicamente, começa dessa forma. Então, a área de sistemas de energia começou aqui. Ela se iniciou aqui na Tamura justamente devido a essas necessidades de cada cliente. Então, cada cliente passou uma demanda, nós iniciamos ali automaticamente esse equilíbrio, né, do que é das necessidades de colocar um acoplamento de um painel, de uma ampliação de fábrica, né, ou de uma nova conexão, se for uma geração de energia, por exemplo. Quais os produtos que a Tamura trabalha? Então, ela trabalha desde cabines elétricas, painéis de baixa tensão, painéis de média tensão, skids, disjuntor on-board, eletrocentros e os transformadores que o Belchior já fez ali uma explanada. Vamos falar pouco a pouco de cada um e as suas devidas aplicações. Primeiramente, antes da gente fabricar qualquer produto, nós temos que saber o piso que nós estamos andando. Por exemplo, hoje em dia, gente, antes de painéis elétricos de média tensão, a gente só falava na 62271-200, que é uma norma exclusiva para esse tipo de produto, ou na baixa tensão, que é a 61439. Só que hoje, em vários locais do mundo, nós temos problemas aí, problemas ambientais. Qual é o principal problema ambiental no caso de elétrica? Além do ambiente corrosivo, hoje em dia nós temos as questões dos abalos sísmicos. Então, muitos produtos hoje que a Tamura fabrica, ela precisa justamente analisar aonde é que esse produto vai. Grande parte dos produtos que a Tamura fornece também são para aplicações em áreas de terremoto. A maior área de terremoto que nós temos aqui com um grau elevado é o Chile. Então, a Tamura também fabrica produtos que atendem essas questões aí, essa localização que tem esse problema. Além do ar ser rarefeito devido à altitude, eu também tenho a questão de um terremoto, que é uma vibração, um abalo sísmico acima da média, que eu tenho que prestar atenção para evitar danos ao painel e danos à segurança operacional das pessoas. Cabines. A cabine, como é conhecida, ou ela é chamada de uma cabine primária, uma cabine de medição, ou ela faz uma proteção individual, uma proteção compartilhada. As classes de tensão, conforme cada concessionária no Brasil, ela anda de 15 até 36 kV. E o nível de curto-circuito hoje no Brasil, antes ele era na faixa de 12,5 kA. Hoje nós já temos pontos de conexão andando em 16 kA. Então nós já temos ali soluções para começar já a garantir uma segurança para as pessoas e para a operação de até 20 kA. As correntes nominais andam de 400 ou 630 amperes e os disjuntores eles basicamente possuem três formas: um disjuntor a vácuo, um disjuntor isolado a gás, SF6. SF6 é uma palavra que é o código de uma hexafluoreto de enxofre. É um gás que, quando pressurizado, você reduz o tamanho do equipamento elétrico. Ele pode ser manual, que você vai na cara do disjuntor e fecha, ou ele pode ser motorizado, que você por um botão separadamente, ou por um relé de proteção, você dá um pulso, ele abre, ou dá um pulso, ele fecha. Ele pode ser fixo ou ele pode ser desconectável. Para que serve isso? Quando algum cliente, alguma concessionária vai fazer uma manutenção, ela precisa remover o produto. Então, por isso que ela precisa, às vezes, de um produto desconectável. E uma outra característica muito importante é o local de aplicação, se ela é abrigado ou é o tempo. Esse diagrama unifilar que vocês veem na tela é um diagrama unifilar real de um produto nosso, porém ele está sendo aplicado para uma concessionária no Brasil que abrange toda a parte do Nordeste brasileira, que é a Neo Energia.
E se for para uma CEMIG, por exemplo, no estado de Minas Gerais, e se for para uma EDP, se for para uma Equatorial, gente, aqui eu tenho 3 colunas. Se fosse para uma CEMIG, seria 2 colunas somente. Se fosse para uma Equatorial, seria duas colunas, diferente também da configuração da CEMIG. Ou seja, então cada concessionária no Brasil sempre tem um diagrama unifilar padrão que nós devemos seguir para começar a trabalhar um fornecimento, tá? E aqui está a cabine. Essa cabine aqui é uma configuração, ela é mais compacta, tá? Que ela tem ali embaixo, branquinho, um disjuntor. Esse disjuntor é a vácuo, ou ele poderia ser a gás, só que em cima nós temos ali na parte preta uma chave seccionadora a gás SF6. Qual que foi a vantagem nesse caso? É que eu reduzi a largura do painel. Toda vez que eu coloco gás em um equipamento, seja um disjuntor de alta tensão, seja ali vocês sabiam que dentro lá da usina hidrelétrica de Itaipu, você tem uma subestação subterrânea lá incorporada de 500 kV? Por que a gente não nota tanto ela? Porque todos os barramentos eles estão isolados a gás SF6. Então você reduz o tamanho do componente elétrico. Aqui a mesma coisa acontece com uma cabine. Você isolou a gás, você reduz. Você colocou a isolação no ar, ele aumenta automaticamente essa isolação. Então, quando você tem o ar, a distância mínima em 15 kV é 150 milímetros. Em 25 kV você vai ali para 250 milímetros e 36 kV é a partir de 300 milímetros, que é a isolação de polos, né? Entre fase e fase terra, para você evitar um arco. Algumas características importantes de uma cabine. Sempre é necessário conhecer assim: o cliente solicita uma cabine para uma aplicação individual ou uma aplicação de multimedição? O que é uma multimedição, o que é um individual? Individual é quando você tem, basicamente, lá na tua casa, que quem não mora em apartamento, mas mora em casa, você vai ver que você tem um relógio só. Aquilo ali é basicamente uma mini cabine, né, em um nível de tensão menor, para você ter uma medição individual. E quando é uma multimedição? Quando você mora num prédio que você tem um monte de relógios internamente num condomínio, aquilo lá é uma multimedição também, só que lá é uma multimedição em baixa tensão. Aqui nós já temos soluções para multimedição em média tensão. Então, por exemplo, o cara está criando uma usina solar. Aí ele fala assim, ó, na medição 1 eu estou injetando 1 mega. Na medição 2 eu estou injetando ali 500 kVA. Na medição 3 eu vou colocar 750 kVA. Então ele define em cada ponto de medição quanto que ele vai injetar. Uma outra parte importante de cabine é justamente a aplicação dela, uso abrigado ou uso ao tempo. Mais para frente eu vou mostrar uma diferença exatamente que muda essa característica. O que muda quando eu uso uma coisa abrigada e uso ao tempo? Gente, ao tempo você cerca uma cabine com uma grade, e se houver uma explosão, pelo menos tem uma grade aqui, enquanto você não tem nenhum operador ali dentro, que para fazer uma operação você tem que usar as roupas de NR10, você está seguro, porque a grade te protege. Quando você coloca um produto dentro de uma sala elétrica, você precisa respeitar algumas características, simplesmente, dos ensaios de arco elétrico, porque toda explosão que possa vir a acontecer num produto, se houver uma explosão, os gases saírem para cima, a sala tem que ter um pé direito específico para que um produto que saia aqui numa emergência, ele não bata necessariamente no teto e não reflita numa pessoa que está na frente. Que às vezes a pessoa normalmente quando toma um choque elétrico, na maioria das vezes, infelizmente a pessoa não morre do choque, ela morre da queda, então ela morre da consequência de um arco elétrico ou de um choque elétrico. Então, nesse caso, a grande importância de saber aonde é aplicado esse produto é para justamente evitar isso e mitigar as condições que possa acontecer e evitar um acidente de trabalho ou um acidente de operação que pode vir a acontecer. Outra característica muito importante de cabine toda a cabine ela tem uma medição, toda a cabine ela tem um sistema de proteção e ela tem um sistema de seccionamento. O seccionamento é o que nós falamos, se pode usar uma chave a ar,
que é esse caso aqui, ou uma chave a gás, quando você pode reduzir o tamanho. Então você tem um tamanho reduzido, um hospital. Um hospital, normalmente, uma cabine ela fica na subterrânea do hospital. E ele tem um espaço pequenininho, aí é uma cabine isolada a gás. Quando você tem ali uma entrada de uma empresa, você tem ali um espaço maior, então você pode deixar uma cabine isolada a ar. Isso tem a ver com custo. Quanto menor o produto elétrico, mais caro ele fica, porque eu estou usando um meio de isolação mais caro. Quando eu faço proteção, aí eu tenho os elementos de proteção importantíssimos. Quais são eles? Um disjuntor de proteção, no meio isolado a gás ou a ar, independente disso. Eu sempre na proteção tenho um elemento de proteção, no caso, um relé. Esse relé ele faz ali as medições, né, através de TCs e TPs, e faz a atuação em cima desse disjuntor. Quando ele faz a atuação, o disjuntor é aberto, o circuito é desenergizado e as pessoas possam fazer uma intervenção, se necessário, ou uma proteção de algum curto-circuito, alguma demanda. E a medição, ela é sempre respeitada o tamanho da caixa. Então, cada concessionária no Brasil, ela tem uma caixa específica. Toda caixa que você coloca o medidor lá dentro, a concessionária, ela lacra. Então, isso aqui é uma abordagem da concessionária que nós somos obrigatoriamente temos que respeitar as normas de cada concessionária e o modelo de caixa de cada um. Outro ponto de cabine aqui é justamente o local de instalação. Por quê? Porque às vezes o cliente, ele simplesmente fala assim, ó, quero uma cabine, né? Mas ele não fala para onde ele está indo. Às vezes a cabine ele está do lado de uma estação de tratamento de água, estação de tratamento de efluentes, ou ele está no meio de um mar, que é um ambiente muito corrosivo, ou ele está no meio de um pó muito grande. Por exemplo, se você colocar uma cabine elétrica num ambiente que você tá com açúcar e álcool, aquele pozinho que sai da cana, que fica no ar, ele conduz eletricidade. Então, se ele penetrar ali dentro de um transformador, dentro de uma cabine, ele pode gerar a redução da distância mínima de isolação e criar um arco no painel. Então, o cliente precisa definir pelo menos um local que ele vai ser instalado, o local. Normalmente ele passa um projeto padrão, que é aquilo que ele tem em mente naquele momento. Ó, eu tenho mais ou menos essa ideia aqui. Aí a gente começa a trabalhar as soluções. E em cima disso ele passa um diagrama unifilar que atende aquela demanda dele. Ou seja, um diagrama que ele entende que ou ele já aprovou com a concessionária, ele fala, esse aqui é o padrão que eu estou seguindo, ou ele coloca ali simplesmente os pontos que são mais importantes para ele. Eu quero essa proteção, quero esse relé, eu vou injetar tanto de carga. Então, é isso que são os pontos fundamentais numa cabine, tá, gente? Então, esse aqui é um produto cabine. O próximo produto que eu vou passar para vocês são os painéis de baixa tensão. Aonde são aplicáveis esses painéis de baixa tensão? Todos esses painéis, também conhecidos como quadro de comando, controle, distribuição e CCMs. CCM quer dizer Centro de Controle de Motores. Todas as vezes que a gente vai produzir alguma coisa, vou produzir leite, farinha, queijo, inseticida, eu sempre vou precisar de motores elétricos. Precisando de motores elétricos, eu preciso que alguém proteja esses motores. Quem faz essa proteção, quem faz essa ligação são esses painéis de baixa tensão, tá, gente? O que é interessante nesses painéis é que, independente do ponto, a gente atende até 1000 volts, 6.300 amperes, 85K. Pedro, mas até 1000 volts? Para que vocês tenham uma informação, por exemplo, a tensão no Brasil, até no começo ali, 1935, 1940, você tinha só 220, 127, depois se começou a se elevar as tensões para 380, depois foi para 440, depois chegamos na mineração em 480, e hoje, por incrível que pareça, lá em 2007, 2004, por ali, chegou-se a tensão 690 para se trabalhar em moendas de cana.
quando você pega uma cana, né, a própria cana de açúcar, quando você vai ali na feira, vai em algum lugar que você tem aquela máquina ali moendo ali a cana para fazer o caldo, nas usinas a filosofia é a mesma, só que como é bastante cana, os motores têm que ser de uma potência muito grande. Então, para os clientes não entrarem no nicho de média tensão, que seria a partir de 2.2 kV, 2.200 volts, eles criaram uma nova faixa, que andou os motores em 690, você trabalha um pouco mais com a potência, diminui a corrente, então você consegue trabalhar com esses sistemas. E hoje nós temos o mercado solar, né? Muito aquecido, trabalhando com tensões de até 880 volts. Ou seja, então o painel antes que ele tinha uma isolação de 690 ou 500 volts, 690 achando que você estava tranquilo, não. A coisa deu uma subida tão alta nesses últimos anos que hoje os produtos são praticamente meio que obrigatórios a ter uma isolação e garantia de operação até 1000 volts. Cuidado com esse detalhe. Uma coisa é a isolação de 1000 volts, a outra coisa é o certificado do cara falar que funciona em 1000 volts, tá, gente? Isso é uma coisa que nós já pegamos com N fabricantes no Brasil. Falar assim, uma coisa eu falo que funciona, a outra coisa é o ensaio dele que vale. Por que que isso é importante? Porque se você garante que você está isolado até 1000 volts e você testa só até 690, entre 690 e 1000 volts você está isolado, você está isolado. Só que você não tem garantia que a funcionalidade do equipamento ela vai conseguir realmente trabalhar numa região convencional sem ter problemas de fugas, né? Ou arcos elétricos indevidos. As frequências de trabalho, Brasil 60 Hz, 50 Hz para mercados aí latino-americanos, que a gente trabalha em todo o painel testado. Não adianta a gente colocar um painel de controle de alguma coisa, o cara está fazendo chocolate, ele vai ter que operar o painel próximo, então ele tem que estar testado. Características importantes, nós falamos das normas, ele é uso abrigado e uso ao tempo. Uma coisa importante nesses painéis são características operacionais. Um CCM, que é o carro-chefe desses produtos no Brasil na indústria, ou ele é fixo, ou seja, você tá com ele totalmente fechado, você abre a porta e vê os componentes, né? Basicamente. Então, assim, ele tem compartimentos fixos. Gaveta abriu, ele está lá. O que que é isso? Você teve um problema no componente, você simplesmente desliga ele e automaticamente você faz a manutenção. Então você interrompe a funcionalidade de algum equipamento, você interrompe ali a ligação de um transformador, você interrompe a ligação de um motor. Essa é uma característica de uma gaveta fixa. O que que muda de uma gaveta fixa para uma gaveta extraível? É o custo. O equipamento fixo é mais barato, porém eu tenho uma penalidade, que é desvantagem, que eu vou ter que consertar o equipamento ali, no meio de uma tensão elevada. Quando eu tenho um produto que é gaveta extraível ou plugin, qual que é a minha vantagem? Eu tive um problema em uma gaveta, eu extraio essa gaveta, coloco outra gaveta no lugar, coloco essa gaveta na bancada e faço uma manutenção aonde houve um problema. Eu tenho mais tranquilidade para trabalhar. Então, essas são as duas dinâmicas que se trabalham em painéis de baixa tensão, com foco na aplicação para a indústria, tá, gente? Sempre isso. Aquilo que é mais. A elétrica, assim, tudo que é mais fácil na elétrica, ela tem uma penalidade pelo preço. Ela não tem necessariamente, não é necessariamente diretamente proporcional. Eu vou pagar pouco e é fácil. Sempre você tem essa questão. Eu precisei de manutenção, eu vou ter que ter um recurso adicional que é um pouco mais caro. Porém, o que eu vou ganhar aqui é a segurança operacional do meu eletricista de manutenção, técnico de manutenção, tá? Então, as fotos aqui, um painel completo com as gavetas em operação, uma gaveta extraída, por exemplo, e o painel sem as gavetas ali para fazer as suas necessárias manutenções. Outro ponto importante dos painéis de baixa tensão se aplicam também às caixas e quadros de comando. Essas caixas e quadros de comando são tão comuns, por exemplo, nós vamos lá num hospital, você vê ali uma caixa de iluminação, de embutir ou sobrepor, ou você vê em outros locais aí, em uma empresa que você entre, os painéis que fazem a distribuição dessa energia. Os disjuntores gerais para proteção, por exemplo, o disjuntor 1 liga um freezer, o disjuntor 2 liga uma iluminação, o disjuntor 3 é o sistema de ar-condicionado. Então, esses são os sistemas mais comuns utilizados no Brasil.
Uma coisa que eu acrescentei aqui, vocês estão levando esse bônus aqui, porque eu não tinha colocado isso em nenhuma apresentação, são os tipos de proteção. O que que é isso, gente? Quando você pega, por exemplo, na foto 1, você tem uma proteção analógica. Pedro, o que que é uma proteção analógica? Você tem um disjuntor e você tem embaixo ali os relés de proteções individuais. É isso mesmo. Então você tem um relé que faz a proteção 27, a outra 59, a outra 50, a outra 51. Isso aqui é um painel de baixa tensão. Pedro, onde que se aplica isso? Gente, parece impressionante. O Brasil não usa isso. O Brasil ele usa um sistema digital. Mas essa foto desse painel é de uma aplicação que nós fizemos para um cliente lá na Arábia Saudita. Toda a parte de extração de petróleo fora do Brasil, por mais que os sheiks árabes confiem no teu produto, eles sempre pedem situações mais confiáveis. Eles acreditam que proteções individuais de cada função são as aplicações mais importantes deles. É um modelo de trabalho, tá? Uma outra forma de proteção é aquela incorporada, que você tem no próprio disjuntor todas as funções de proteção que você precisa para atender aquela planta. Então você tem ali 27, 59, 50, 51, pode ter 81, enfim, tudo aquilo que faz parte do diagrama elétrico. Ou você tem a proteção, a proteção que se utiliza no sistema brasileiro, que você tem ali o disjuntor, no modelo disjuntor seccionador, ou seja, ele basicamente ele respeita alguma coisa. Mandou o comando, ele abre, mandou um comando, ele fecha. E você teria ali um relé de proteção que fica acima, que está fazendo todo o sistema de proteção geral desse painel, ou seja, é uma proteção mais digital. Então, esses são os 3 modelos de proteção que mais se trabalham no Brasil, tá? Também em alguns locais: proteção analógica, incorporada e a proteção digital. Cubículos de média tensão. O que que é um cubículo de média tensão? O que que ele muda de uma cabine, gente? Basicamente, somente um detalhe. A cabine, basicamente, sempre eu tenho um equipamento que eu vou conectar com a concessionária. Quando eu tenho um cubículo de média tensão, eu não tenho contato com a concessionária diretamente, eu tenho contato com a carga. E tudo que eu vou ter contato com a carga, que é um operador que vai ali ligar uma coisa, visualizar outra, abrir um disjuntor, fechar o disjuntor, ele tem normas muito mais específicas, muitos ensaios acima dos ensaios solicitados em cabine, de forma a você ter classificações assim. IAC, que é o arco elétrico, um painel testado, e o AFLR significa o quê? Que uma pessoa pode ter acesso frontal, acesso lateral, acesso traseiro, que ele não vai ter problema, ou seja, se ele estiver operando e durante um processo desse houver um arco no painel, ele não vai ter problema nenhum, ele vai conseguir trabalhar ao lado desse painel, mas o painel ele foi testado, ou seja, toda a blindagem dele durante o ensaio de tipo, que nós chamamos de ensaio de arco, ele segura essa proteção. Então, a segurança de pessoas e a segurança da operação desse painel é 100%. Tá? Esse é um tipo de produto que no mercado nós vamos encontrar até 36 kV, que nós fabricamos, 3.150 amperes e o nicho de curto-circuito de 31,5 kA. Poxa, é um nível muito alto? Sim, mas muitas das vezes você pega uma subestação que você está transportando 500 kV, você começa a reduzir de 500 kV, às vezes para nichos de 230 e 230 para 34,5, que pega essa classe de 36. Se eu fazer uma redução tão abrupta, às vezes de 500 kV para 34,5, 36 kV, vai funcionar? Vai, mas às vezes você está com nível de curto-circuito muito alto. Aí você tem um custo de um equipamento elevado. Então você começa a fazer degraus, né, até você ter ali as proteções necessárias, tá? É um painel que você pode ter uso abrigado ou uso ao tempo também, independente do local. Algumas características que são importantes num painel de média tensão. Ele pode ter disjuntores fixos, no caso aqui você tem ali um painel fechado, um painel aberto em um compartimento, que ele está lá automaticamente, então você vem com os cabos de campo e faz a conexão direto ali no disjuntor, né? Ou até um modelo que você tem a seccionadora também,
ou ele pode ter disjuntores extraíveis. O que muda quando ele tem um disjuntor extraível? Significa que se você houver um problema em um disjuntor, por exemplo, você através de um carrinho, você retira o disjuntor, da mesma forma de uma gaveta de baixa tensão que nós mostramos, e você faz uma operação em bancada. O que eu ganho com isso? É agilidade no processo de reenergização. Às vezes dá um problema no disjuntor, dá um problema na bobina dele, porque ele fica o tempo todo atuado, e aí você tem que fazer uma extração de um produto desse, trabalhar em bancada de forma que você consiga a ter ali uma agilidade. Tira um, coloca outro disjuntor e volta à operação normal. Outro produto que a gente está trabalhando bastante, que vem muito ao encontro da situação atual, é esse cara aí. Chama disjuntor on-board. Por que esse produto ele começou a ser tão necessário? Há muito tempo atrás, em algumas cabines, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. O disjuntor que reinava no Brasil era um disjuntor chamado PVO, que é o pequeno volume de óleo. Qual que era o problema desse cara? É que o óleo que utilizava nos polos do disjuntor era um óleo cancerígeno. E era um óleo que sempre você tinha que fazer uma manutenção, você tinha que parar a cabine toda de uma empresa, parar uma empresa que está produzindo alguma coisa, parar um processo, para você ir lá verificar se a característica do óleo isolante continua a mesma, senão você tem que trocar o óleo, remover o disjuntor, fazer manutenção. Então isso começou a ter um custo operacional do negócio tão alto. Qual que foi a solução alternativa? É começar a fazer a substituição desse produto para carrinhos on-board, que você monta ele fora e você engata direto ali de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais rápida. Então, esse é um produto que ele vai funcionar até 36 kV, é um modelo completamente flexível, porque você pode mudar algumas características nele, que eu vou mostrar, que você pode ter alguns pontos. Por exemplo, na minha cabine lá eu prefiro que seja com o disjuntor da Schneider. Então ele tem uma configuração. Um disjuntor da ABB, ele vai ter uma outra configuração. Ou um disjuntor da Távrida, ele vai ter uma outra configuração. Então aqui o que muda é uma questão de construção física. A funcionalidade dele no sistema elétrico é a mesma, ele vai continuar protegendo. Aqui em cima eu coloquei duas fotos que são desse disjuntor que eu comentei, que é o disjuntor PVO, disjuntor de pequeno volume de óleo. Então ele ocupava um espaço bem próximo ao carrinho on-board, só que para fazer a manutenção dele, você tem que extrair ele do lugar e fazer ali em cada polo dele, você tem que tirar o óleo, fazer ali as análises de óleo e checar. Isso começou a gerar no Brasil um custo operacional tão alto que você teve que começar a substituir esse produto devido a esse custo de manutenção e operação. Então isso ficou uma coisa fora de controle e os clientes começaram a trocar. Então, criamos essa solução também para ajudar nesse mercado. Skids. Com Fica à licença, vontade. nesse caso aí, vocês conseguem fazer a adaptação para fazer a substituição? Sim, sim. Esse caso, o que acontece? Normalmente, quando a gente se depara com esse problema, a gente recebe do cliente algumas características, né? Às vezes ele fala, olha, o meu espaço é tanto, né, de 600 milímetros, 700, e eu tenho uma profundidade de tanto. E o carrinho, quando ele é construído, ele pode ser justamente colocar o disjuntor, ele pode ser o disjuntor lateral, pode ser o disjuntor frontal, isso independe, ou o disjuntor em cima, tá? Então, isso é uma coisa bem normal. Então, por isso que é legal o carrinho, porque ele é flexível. Eu não tenho necessariamente assim, ó, esse aqui é o melhor modelo que atende Brasil todo. Não. Eu tenho modelos que atendeu muito bem lá na região sul, porém na região sudeste não foi aquele modelo aceito. Tivemos que fazer uma adaptação. Mas ele é um carrinho totalmente flexível, tá? Obrigado. Indo para o mercado de skids. O skid, também conhecido como subestação solar, ou simplesmente, há tempos atrás, quando nós trabalhamos muito com mineração,
Por que surgiu o skid? Esse tema ele foi abordado lá em 1999, 2000, depois veio andando, e quando foi em 2009, por aí, 2008, começou a se trabalhar no skid. Qual que era o conceito de skid, gente? Em uma mineração, por exemplo, se descobriu-se, né, ali no berço da Vale, poxa, tem ali minério de ferro com um beneficiamento muito bom, então eu vou fazer uma extração ali. Para você levar os equipamentos elétricos para fazer a extração, acaba ficando muito caro, porque você tinha que construir toda a infraestrutura de a base civil, enfim. O que foi feito? Ah, vamos criar ali uma espécie de um trenó, exatamente aquilo de Papai Noel, colocou-se transformador em cima, painéis elétricos ali, chegou lá, um trator levou lá, deixou o equipamento, puxou-se os cabos elétricos e ali sim começou a se extrair minério. Terminou ali o ponto da extração. Qual que era o objetivo? Você extrair, desconectava ali os cabos elétricos, o trator ia lá e puxava esse skid para um outro local, e aí sim você faria a extração em um outro local. Então, esse foi o conceito de skid basicamente no Brasil. Porém, hoje, esse skid ele não é só dessa forma, ele é um skid que ele fica fixo em vários locais, você pode mover, a configuração dele mudou bastante, você já coloca uns transformadores maiores dentro, então um skid você consegue colocar um trafo de até 5 mega, ele é um produto mais robusto em algumas situações, ele já pode trabalhar com energia, ele pode fornecer energia, ele pode estar conectado ali aos BES, que são as baterias, você já pode fazer ali um skid totalmente híbrido. Então, é um equipamento que temos alguns modelos. O primeiro modelo de skid é um modelo composto, onde você tem ali um painel e você pode ter o transformador acoplado. Ou seja, você tem uma espécie de um combo, né? Que você tem ali já uma. Você só vem com um cabo de média tensão, faz a conexão no transformador e a saída dele está conectada a um painel de baixa tensão. O cliente vem e faz a conexão direto no painel. Esse é o modelo, basicamente, 40, 50, 60% das vendas aí que nós temos é esse modelo e é o mais aplicado para o mercado solar. O segundo modelo de skid é o modelo chassi. O que eu ganho com isso? Lembre-se que no primeiro modelo, eu forneço equipamento e o cliente tinha que fazer ali uma base de alvenaria gigante. Só que aí, na hora que eu transporto o primeiro skid, eu tenho que transportar o transformador separado por causa do peso dele para não estragar a estrutura do skid. Chega lá em campo, eu faço esse acoplamento. O modelo chassi, não. O modelo chassi, você já tem um transformador de média tensão, um painel de baixa, e você já transporta ele pronto. Você chega em campo e descarrega ele no local. Esse aqui seria basicamente o conceito do trenó, que começou lá atrás com a Vale. Descarregou, conectou, funcionou. Esse é o ponto. E você tem também o modelo ilha. O que é um modelo ilha? O cliente vai lá, compra um transformador IP54, compra um painel IP54 e ele decide da forma que ele quer posicionar na planta dele. Então, por exemplo, você pega o caso da esquerda, o cliente fez duas bases. Ele fez dois radies, como nós chamamos, né, na área civil. Então, ele criou uma base, colocou um painel, criou outra base, colocou o transformador, fez as ligações subterrâneas. O que ele ganha com isso? Se ele quiser aumentar a potência dele futuramente, ele já está com uma base ali e ele já faz a troca. Quer aumentar o painel de baixa tensão, tem um espaço, faz a troca. Ou ele faz uma base única e coloca os dois equipamentos um ao lado do outro. Mas isso é um conceito, né, um critério do cliente. É que essa foto aqui ficou grande. Deixa eu dar só um zoom aqui. Gente que saiu aqui da. Vou voltar aqui. E eu tenho outro modelo que é o modelo híbrido. O que é o modelo híbrido, gente? Às vezes o cliente ele tem uma necessidade de falar assim, ó,
Eu quero comprar ali, eu preciso de uma aplicação que eu tenho um transformador de média tensão, eu tenho ali o painel de baixa tensão também, que é o modelo semelhante que nós apresentamos aqui, que é o primeiro caso, né? Porém, ele tem uma necessidade. O que é uma necessidade atípica? Ele fala, bom, eu não quero andar 300 metros, 400 metros para fazer um desligamento do primário do meu transformador. Eu não quero desligar o 13.8 lá, o 25 kV, o 36. Eu quero desligar local. Por que você quer fazer o desligamento local? Para fazer alguma manutenção necessária, uma preventiva, uma inspeção no produto. Então foi se criado um produto híbrido. Esse produto você tem ali uma entrada em média tensão, uma chave seccionadora com fusível ou sem fusível, o transformador e o compartimento de baixa tensão. E para alguns casos, agora que a gente está trabalhando com um mercado solar elevado, bem aquecido, nós temos também ali o compartimento para colocar os inversores solares pendurados. Ou seja, você tem a solução completa: seccionamento, trafo de média a baixa, a proteção e os inversores solares prontos para ser conectados em uma aplicação. Ah, Pedro, mas e se não for inversor solar? E se for ali uma aplicação que eu estou com uma estação de tratamento de água móvel? Poderia colocar ali as bombas d'água também, dos motores ali próximo à aplicação. Ô, Pedro, E nós, fique à vontade. uma dúvida. Esses transformadores MT-BT, eles têm que ser sempre a seco? Não, ele pode ser a óleo. Qual Legal. que seria a desvantagem e a vantagem de se aplicar um transformador a seco e um transformador a óleo num skid? Quando você tem um skid com um transformador a seco, e é um skid fechado, vamos pegar esse caso aqui, o que acontece aqui? O cara qual que é o nicho de manutenção do cliente? A cada 6 meses, uma vez por ano, ele simplesmente chega aqui num transformador a seco, ele abre ali os compartimentos laterais, pode fazer uma termografia nos terminais. Olha, realmente não está aquecendo, não preciso fazer nenhum reaperto, está tudo certo. E se fosse um transformador a óleo, nesse caso aqui? Além de eu fazer a termografia nos terminais, eu teria que muitas das vezes, mesmo que eu possa ter ali uma proteção de imagem térmica do transformador ali, eu teria que às vezes fazer análise do óleo. E para fazer análise do óleo, eu tenho que extrair o óleo aqui, levar para um ambiente, fazer análise do óleo e verificar. Continua com as propriedades dielétricas para garantir isolação? Sim, opa, então tá tudo certo. Não, não continuo. Aí automaticamente eu tenho que fazer uma intervenção e parar o equipamento. E um outro ponto no caso de um skid, que é fundamental, se eu colocar um trafo a óleo aqui dentro, eu também tenho que pensar numa bacia de contenção de óleo, né, devido às regras ambientais, para que se houver um vazamento, eu consiga fazer uma contenção desse óleo, né, numa caixa uma caixa de óleo, de inspeção, para que eu não tenha esse problema de contaminar o meio ambiente. Então, o produto ele atende tanto a classe óleo ou quanto a classe seco, evidentemente com as suas devidas características. Então, por exemplo, um cliente fala assim, ó, eu tenho um skid com um transformador a seco, e eu vou tirar o transformador a seco e colocar um transformador a óleo. E é nesse modelo fechado, ele vai funcionar? Vai funcionar. Qual que é o problema? Ele vai ter que fazer uma adaptação no produto, né? Ele vai ter que comprar um kit para que a gente possa garantir que se houver um derramamento de óleo, né, ele caia justamente nessa caixa de inspeção conforme as leis ambientais brasileiras, né? Mais alguma pergunta? Ok, Ok. obrigado. Vamos para eletrocentro. Gente, o que é um eletrocentro? Eletrocentro, também conhecido como subestação tipo sala de comando, força e controle chamado e-house, também em alguns locais, né? É um produto que você coloca tudo que você demanda de áreas elétricas ali internamente. Ele é um equipamento que ele é construído sobre a demanda do cliente. Ele pode ser um modelo padrão skid ou ele pode ser um equipamento multimódulos que ele alcança até 1.000 metros quadrados.
Ele pode colocar transformador, painel de baixa, média, ter sistema de refrigeração, ter banco de capacitor, retificador. Qual que é a vantagem de um eletrocentro para uma alvenaria civil? Eu posso fabricar um eletrocentro enquanto está chovendo muito lá fora, mas eu posso fazer simplesmente embaixo de um galpão. Posso estar fazendo ali a soldagem das vigas, das bases, enquanto está chovendo, não tem problema nenhum. Agora, o civil, eu tenho ali um problema o quê? Eu vou começar uma obra, uma construção, e se, por exemplo, começar a chover, ter um problema ali de operadores, né, de mão de obra, enfim, que é o que mais acontece no Brasil, você atrasa toda uma obra, todo um cronograma. Um eletrocentro ele exige mãos de obra de serralheiros, pintores, pessoas que conheçam um pouco mais ali de um nicho de solda, um gabarito um pouco acima. Ou seja, então é um produto que ele atende qualquer demanda elétrica que você precisar. Eu tenho um painel muito grande e eu tenho ali uma ampliação de planta que eu não tenho espaço civil para poder fazer. Eu posso colocar num eletrocentro, colocar um eletrocentro próximo aos equipamentos elétricos e transportar os cabos para lá. Algumas características interessantes. Ele pode ser módulo único, que você tem ali o produto pronto, colocou na base, está certo. Ou ele pode ser um produto especial, que o cliente fala assim, ó, não tem espaço, que é o que foi no caso desse amarelo, não tem espaço para colocar minha central de climatização, de ar-condicionado. Nós criamos ali um suporte no teto e colocou ali toda a parte de climatização em cima. Ou ele pode ser um produto gigante, né? Que você tem ali todos os equipamentos elétricos internos. Então, essa é uma característica. Ele pode ser multimódulos, que você tem ali, vai montando, né? 1, 2, 3, 4 módulos, né? Pode ficar elevado, ele pode ficar internamente em ambientes, que você vai fazer sob medida. E em cima, vocês têm aqui em branco o maior eletrocentro da América Latina em uma planta da Vale, chama Mina de Cauê. Ali você tem uma sala de quase 1.100 metros quadrados, tá? Então é um equipamento gigante que você coloca, o que você coloca dentro? A gente vai começar a analisar esse ponto. Então, primeiramente, um eletrocentro, ele se começa com aquele diagrama unifilar que nós falamos lá atrás. O que o cliente precisa? Eu tenho que colocar um transformador, tenho que colocar painel elétrico, painel de baixo, painel de média. Ok. Em cima disso é feito um projeto e depois analisado algumas características. Aonde vai ser aplicado? Ele vai ser aplicado num ambiente que eu vou ter uma temperatura elevada. Então, automaticamente, a parede dele se reveste com lã de rocha. Não, eu vou para um lugar que do lado dele tem uma caldeira, a caldeira é muito quente e pode danificar a parede do equipamento. Então, a gente reveste a parede com uma manta cerâmica, que tem uma propriedade de durabilidade de chama muito elevada. Então você começa soldando a estrutura, faz ali as bases, começa a construir a parede, faz o reticulado que sustenta a estrutura dele. Depois você começa a trabalhar ali com toda a finalização das laterais, o telhado, adere às portas, entra um processo de pintura especial. Por que pintura especial? Nós temos aplicações no Brasil que são solicitadas que você tem ali uma durabilidade à chama, então você precisa resistir à chama por meia hora, 1 hora a mais, para as pessoas, se tiverem alguma operação lá dentro, saírem. Então você tem uma pintura especial, uma camada intumescente. Até você tem toda a classificação do produto pronto, e aí você tem os equipamentos elétricos internos. Você pode colocar painel de média tensão, baixa tensão. Você pode colocar transformador também no eletrocentro para fazer transporte ali junto com ele, para você não ficar transportando separado. Você pode colocar sistemas de ar-condicionado. O piso dele pode ser removível para você fazer passar os cabos. Um bandejamento você pode fazer dentro do eletrocentro, ou você pode fazer por fora. Uma identificação especial, de repente o cliente, eu quero uma bandeja que seja uma bandeja com um material diferente, identificada também, pode ser feito. Você pode ter porta de acesso a pessoas ou acesso a equipamentos flexível, então o tamanho da porta a gente consegue adequar. Os sistemas de climatização, eles podem ser automatizados, ou seja, você duta o ar-condicionado para ele poder, um equipamento que mais exala calor, ele fique com a bolsa de ar trabalhando maior em cima dele.
Pode ter um sistema de SDACI, o que que é isso? Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio, que você pode ter extintor manual, pode ter gás Novec, para você ter ali uma extinção da chama dentro da sala. Você pode ter acessórios que é linha de vida. Linha de vida é simplesmente, você pode colocar em cima do eletrocentro para você fazer uma manutenção. Ah, eu vou ter que fazer uma manutenção, uma pintura, verificar se como é que tá as calhas de chuva, quero fazer uma manutenção, coloca-se linha de vida. Olhares de içamento, ele pode ser içado pela lateral ou superior, e também para-raio. O para-raio para um eletrocentro, ah, mas a telha é metálica. Eu posso usar a telha para fazer o sistema de SPDA? No começo, lá em 2010, ele era liberado. Porém, a partir de muitos estudos, é obrigatório o uso de um SPDA específico próprio para-raio. Eu não posso mais considerar o telhado dele como uma dissipação de descargas elétricas. Eu tenho que ter um caminho direto. Então, eu tenho que colocar o para-raio, colocar o cabo de cobre e direcionar essas possíveis descargas que aconteçam no equipamento, porque ele é uma construção. O que que muda de um eletrocentro para um ponto civil importante? No civil você vai pagar IPTU. O eletrocentro você só paga uma vez ICMS. Então, é uma vantagem financeira tão grande dele ser flexível que você até tem ali um custo menor, né, em impostos anuais. Você pode ter. Lembra que eu comentei sobre nas cabines para uso interno? É esse caso aqui. Toda vez que você coloca um painel elétrico dentro de uma sala, que você tem risco de explosão de gases aqui, você tem que fazer um duto para justamente direcionar os gases para fora da sala. O que que eu estou garantindo aqui? Que se tiver alguém operando dentro da sala, eu estou justamente colocando os gases para fora para a pessoa não ter nenhum risco ali de uma partícula de metal, uma partícula elétrica venha ao encontro aí na face de uma pessoa durante a sua operação manutenção. Dentro do eletrocentro também eu posso colocar salas de baterias, processos de automação, transformadores, enfim, o que for necessário para atender demandas elétricas, tá? Ou posso ter salas de inversores de frequência também específicas, dedicadas. Aqui eu vou passar um videozinho de um equipamento que nós fornecemos, alguns equipamentos que nós fornecemos. Opa, Wagner, fica à vontade. Isso. Ô Pedro, como que é o transporte desse eletrocentro? Vai tudo já dentro ou separado e monta em campo? Como que é? Ele vai tudo. Quando a gente faz uma sala, todos os equipamentos eles já vão internos, né? Eles fazem ali uma abertura do eletrocentro. A gente, nesse videozinho que eu vou mostrar, vocês vão ter ali o acesso essa parte do transporte para que vocês entendam um pouquinho desse princípio, tá? Ok, obrigado. Tá sem áudio aqui. Aqui também tá sem áudio, professor. Pedro, tá sem áudio aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vocês viram no vídeo algumas características sobre o transporte dele. O que que é isso? O módulo, ele tem ali, basicamente, ele é bipartido, né? Vocês viram aqui.
Vou voltar um pouquinho na aplicação. Vocês viram que os módulos são bipartidos, né, ou quadripartidos, dependendo, e toda vez que você vai transportar ele, você finaliza um equipamento, você pode mandar para campo, finalizar outro equipamento, mas quando chega em campo, você tem sempre essa características do quê? De unir ele, de fazer uma união desses produtos. Qual que é a vantagem? Eu defino junto com o cliente o que vai em cada módulo, em cada posição. Por exemplo, eu quero que no módulo 1 tenha só uma sala de automação. Eu quero que no módulo 2 tenha só a parte de média tensão. Eu quero que no módulo 3 só baixa tensão. Quero que no módulo 4 só tenha uma sala de controle. Então, tanto o layout de um eletrocentro quanto a aplicação dele, por exemplo, ele é flexível. Por quê? Porque eu posso transportar da forma que for necessária e montar o quebra-cabeça da forma que atender as demandas de cada cliente. Por que que isso é importante? Às vezes nós temos num eletrocentro uma sala que só o pessoal de automação pode entrar. E aí, automaticamente, nos cursos que a gente tem hoje em dia, ele vai fazer só um curso de NR10. Ele não precisa necessariamente entrar no CEP, que é o sistema elétrico de potência. Agora, se eu tenho uma sala que eu vou colocar painéis de média tensão, aí eu simplesmente coloco aquele módulo dedicado àquela sala e somente pessoas que tenham esse nicho de curso, eu posso colocar acesso, CFTV ali, para que só as pessoas que tenham esse acesso, eles entrem na sala com segurança operacional. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem aí a oportunidade. Deixa eu... No final vai Pode falar. deixar o contato e tudo, né? Eu quero o contato para fazer uma sugestão para algumas pessoas. Claro, claro, claro. Gente, por que nós temos agora que falar um pouquinho de aplicação? Essa foto na direita aqui é da usina Vale do Tijuca, é uma usina de açúcar e álcool aí em Minas Gerais. Por que que a aplicação é importante, tanto numa usina de açúcar e álcool, quanto essa foto que foi tirada por mim lá em novembro de 2010? Gente, essa foto aí de 2010, ela na Angola, simplesmente lá na África. Ou seja, a aplicação de um produto é tão importante, não importa se você está numa usina de açúcar alcooleira no Brasil, se você está numa subestação de energia no outro lado do mundo, você vai ter assim, a aplicação é tão fundamental para que a gente entenda aonde vai ser colocado o equipamento elétrico, qual a finalidade dele, o que que resulta isso? Redução de custo, redução de operação e simplesmente a garantia de um processo mais de um processo eficiente. Então, quando a gente faz aí uma geração solar, eu tenho ali uma aplicação com skid solar, que é o que é mais conectado, cabines secundárias, cabines primárias, quadros de baixa tensão, transformadores e transformadores de média tensão. Isso aqui são os produtos mais aplicados para esse nicho de mercado. Por quê? Porque você tem um skid que você conecta a inversores, transformadores de baixa. Às vezes o cara quer ligar um sistema de telecomunicação, um sistema de automação dele, o transformador de média tensão, que propriamente vai dentro do skid, a cabine secundária, e toda vez que eu gero alguma coisa, eu tenho que ter a cabine primária. Gerei, eu sou obrigado a ter alguma coisa ali. Não tem jeito, porque a concessionária é a que fiscaliza, é o órgão fiscalizador. Quando eu tenho uma geração eólica, aí eu entro aqui com os detalhinhos a mais. Além dos itens que se envolvam na aplicação solar, eu entro aqui com esses dois caras, que são os indutores e reatores de baixa tensão. Por que isso? Quando você tem ali, até o Belchior comentou sobre o nível de harmônicos, esses produtos também ajudam a equilibrar os níveis de harmônicos que nós vamos colocar no sistema, porque toda geração tem ali um pedágio que a gente paga, que são ali os níveis de harmônico. Então você precisa filtrar esses níveis de harmônico. Um ponto importante aqui é que, para alguns casos, até na geração eólica,
a própria Tamura desenvolveu a refrigeração desses reatores, indutores refrigerados a água, ou seja, o equipamento, para não ser tão grande, tão robusto, nós trabalhamos com o nível de refrigeração a água de forma a ser um produto menor e mais eficiente para essa aplicação. Quando a gente tem ali gerações, que é o HE, que é usinas hidrelétricas, PCH, pequenas centrais hidrelétricas, CGH, que é centrais de geração hidrelétrica, ou a biomassa, que é açúcar e álcool, os produtos mais aplicáveis são eletrocentro, quadros, CCMs, reatores, tráfego de baixa, média. Aqui eu já tenho alguns casos que eu tenho a cabine de conexão com a concessionária, outros casos não, mas o que mais se impera são os cubículos e CCMs de média tensão, porque aqui cada processo de produção, produtividade, eu tenho aqui uma proteção exclusiva que eu tenho que fazer para ele, então isso tudo fica vinculado aos cubículos. Na linha hospitalar, o que a gente acrescenta aqui é simplesmente um transformador IT médico. Para que serve esse cara aí? Ele simplesmente isola uma pessoa que está lá dentro de uma UTI lá, está fazendo ali uma cirurgia, uma operação. Se tiver uma baixa isolação no equipamento que está lá, o cara que está lá na cirurgia, um paciente, ele pode acabar sofrendo ali uma lesão, acabar vindo a óbito devido ali uma baixa isolação do equipamento, numa instrumentação. Esse produto, ele justamente faz a isolação de todo o ponto que você está conectando a entrada ao sistema que você está trabalhando ali no hospital. Ou seja, você tem um equipamento que faz justamente essa isolação de camadas. Ó. Mesmo que seja um trafo 220, você está fazendo essa isolação e você mede a isolação. Você compara o primário com o secundário dele e se tiver algum problema, você bloqueia esse equipamento para evitar uma descarga no paciente. Na indústria, então não importa se é uma siderúrgica, papeleira, se você está produzindo carne, os equipamentos que a gente produz, trabalha, eles continuam da mesma forma. Quando você está na indústria, o que entra aqui são esses caras também, que é o transformador multipulsos aí, né, o VPI, que o Belchior passou, que são equipamentos que controlam velocidade de motores de grande potência, tá? Então esse é o ponto que é bem importante. Concessionárias de energia, então nós temos ali os produtos, né, que fazem ali TCs e TPs, cabines, transformadores de comando, isso tudo faz parte com a concessionária. Montador de painéis, nós também temos um nicho de produtos que são TCs, TPs, transformadores de comando, que eles vão montar painéis semelhantes aos nossos, também tem esse nicho de mercado. Por que é importante a importância da aplicação? Aqui nós temos aqui um produto bem aplicado, você consegue fazer ele, independente do ambiente que você está, você consegue projetar uma caixa, projetar uma instalação, um transformador, um painel elétrico, uma subestação de energia, se você tem espaço, se você não tem espaço, para colocar o equipamento dentro da aplicação e evitar esses casos aqui, esses casos que você tem lá na Índia. Você tem painéis instalados em alturas baixas, abertos, cabines ali dentro do meio de sujeira, produtos abertos. Então, esses são os pontos que nós temos que evitar. Gente, eu vou deixar os meus contatos aqui, vou passar ali para o professor, e aí eu vou deixar aberto para vocês aí se tiver mais algum esclarecimento. Pessoal, alguma dúvida?